Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Direito Direto. O podcast que descomplicou o juridiquês para todo mundo. Exato. E antes de começar, aquele nosso convite de sempre. Segue a gente na sua plataforma de áudio preferida, avalia com 5 estrelas, porque isso ajuda demais a gente a chegar em mais pessoas. E compartilha com os amigos, né? Especialmente aquela pessoa que está na batalha dos concursos. Com certeza. E pode ouvir no trânsito, lavando a louça, na academia. O papo aqui é sério, mas a gente tenta deixar leve. E lembrando que nossos episódios são baseados em cadernos de estudo. É uma forma de acompanhar a evolução e revisar junto com a gente. Boa. Então vamos lá. Hoje a gente está com material bem denso aqui na mesa, anotações de estudo para concurso de direito penal. Um clássico. Um clássico. E a nossa missão é justamente decifrar alguns quebra-cabeças que sempre caem em prova. Tipo, o que acontece quando uma única ação parece violar várias leis ao mesmo tempo? E como o direito brasileiro conversa com o resto do mundo, né? Como a gente lida com sentenças de outros países, prazos, pessoas cruzando fronteiras. Exato. E olha, a importância disso vai muito além da sala de prova. Esses conceitos são a base para uma justiça equilibrada, sabe? Uhum. No fundo, a gente está falando de como o sistema evita punir alguém 2 vezes pelo mesmo fato e, ao mesmo tempo, garante que as fronteiras não virem um escudo para impunidade. É engenharia fina do direito penal em ação. Ok, vamos começar a desvendar isso então. O primeiro grande tema aqui é o tal do conflito aparente de normas. Uhum. Eu sempre achei útil pensar nisso como ter vários aplicativos de mapa no celular. Todos parecem te levar para o mesmo lugar, mas só um é o caminho certo, o mais eficiente. O desafio do juiz é escolher qual app legal usar. É uma ótima analogia. E para esse conflito sequer existir, o material aponta 3 condições. Primeiro, um único fato, uma ação só. Certo. Segundo, várias leis que, à primeira vista, poderiam se aplicar a essa ação. E terceiro, todas essas leis têm que estar valendo ao mesmo tempo. Entendi. Mas a palavra-chave é aparente. Porque o sistema não entra em pânico. Ele já tem as ferramentas para resolver essa sobreposição. Certo. E a primeira ferramenta, o primeiro princípio, é o da especialidade. A lógica aqui é bem direta, né? A lei feita sob medida para uma situação específica tem preferência sobre a lei genérica. Exatamente. E faz todo sentido, porque a lei especial foi criada justamente por reconhecer que aquela situação particular tem detalhes que a regra geral não cobre. Sim. O exemplo do material é perfeito, homicídio culposo no trânsito. A gente tem o tipo genérico lá no Código Penal, mas o Código de Trânsito brasileiro tem uma norma específica para isso. Ela é a especialista no assunto, então ela passa na frente. E a regra geral fica de lado. Fica de lado, é afastada. Entendido. O segundo princípio é o da subsidiariedade. As anotações usam uma metáfora que eu acho excelente. A norma subsidiária é o soldado de reserva. Isso mesmo. Ela só entra em ação se o exército principal, o crime mais grave, não estiver presente. É isso, é uma relação de tudo ou nada. Se o crime mais grave se configurou, ele toma conta do cenário. O crime subsidiário, que é menos grave, só aparece se por algum motivo o principal não puder ser aplicado. E o material diferencia a subsidiariedade expressa, né? Que é quando a própria lei avisa. Isso, ela fala se o fato não constitui crime mais grave, algo assim. E a tácita, que é mais sutil, exige interpretação. É como olhar para o crime de constrangimento ilegal e o de extorsão. Exato. A extorsão já inclui o ato de constranger alguém, mas com um objetivo muito mais grave, que é obter uma vantagem econômica. Perfeita colocação. A extorsão é o continente que já engloba o constrangimento, que seria o conteúdo. A norma maior e mais completa consome a menor. Certo. Especialidade e subsidiariedade são bem lógicas. Mas o próximo, o da consunção ou absorção, é o que sempre deu um nó na minha cabeça na faculdade. Esse é o favorito das bancas. A ideia de que alguém comete 2 crimes, mas só responde por um. Como isso funciona na prática? É aqui que a análise fica mais complexa, porque não estamos mais falando de uma norma que engloba a outra, mas de uma ação que é um meio para outra. O princípio da consunção diz que o crime fim absorve o crime meio.
Certo. A ação menos grave foi apenas uma etapa para se chegar no objetivo final. O material destaca duas situações aqui. A primeira é o crime progressivo. Pelo que eu entendi aqui, o agente já tem o plano completo na cabeça desde o início. Ele quer o resultado mais grave. Exato. O dolo, a intenção dele é uma só do começo ao fim. O exemplo clássico é o de quem quer matar outra pessoa. Para isso, ele primeiro dá um soco, que é uma lesão corporal, e depois o tiro fatal, o homicídio. O soco foi só um passo no caminho. Ele não vai responder por lesão corporal e homicídio. O homicídio, que era o objetivo final, absorve a etapa anterior. E o que muda na segunda situação? A progressão criminosa. A consequência parece a mesma. A pessoa responde só pelo crime final. Mas o caminho é diferente. O caminho mental do agente é totalmente diferente. Na progressão criminosa, a intenção dele muda no meio da execução. Ele começa querendo cometer só o crime mais leve. Ah, tá. Por exemplo, ele só queria ferir a vítima, então atira no braço dela. Objetivo inicial cumprido. Mas aí, no calor do momento, por raiva, ele decide ir além e a mata com outro tiro. O dolo dele evoluiu. Exatamente. O dolo evoluiu de uma intenção de lesionar para uma intenção de matar. Mesmo assim, o direito entende que o resultado final, mais grave, absorve o inicial. Ok, então a regra geral parece ser: o peixe grande come o peixe pequeno. O crime mais grave absorve o menor. Simples. Mas é aqui que as provas de concurso preparam uma armadilha, não é? Exatamente. E a armadilha tem nome e sobrenome. Súmula 17 do Superior Tribunal de Justiça. A famosa. Ela vira essa lógica de cabeça para baixo. Ela nos diz que, às vezes, um crime com pena menor pode absorver um crime com pena maior. É totalmente contraintuitivo. E é por isso que cai tanto, né? Vamos detalhar isso. A súmula fala do crime de falsificação de documento e do estelionato. Isso, a súmula diz: quando o falso se exaura no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Traduzindo isso para o bom português. Traduzindo. Imagine que alguém falsifica um contra-cheque, que é o crime de falsificação, com o único objetivo de usar esse documento para alugar um apartamento que não poderia pagar. Certo, o golpe. O golpe. Cometendo um estelionato contra o proprietário. Uma vez que o contrato foi assinado, aquele contra-cheque falso não tem mais utilidade, ele não tem mais potencialidade lesiva. O falso se esgotou ali, no estelionato. E aí vem o pulo do gato. O crime de falsificação de documento público pode ter uma pena maior que a do estelionato. Mesmo assim, ele é absolvido. Precisamente, porque o que importa para a consunção não é qual crime é mais grave em abstrato, mas a relação de meio e fim no caso concreto. A falsificação foi a ferramenta, o meio. O estelionato foi o objetivo, o fim. Ah, entendi. A ofensa à fé pública foi só um degrau para se chegar à ofensa ao patrimônio. Por isso, pune-se apenas pelo crime fim, o estelionato. É um detalhe que define a aprovação. E para testar isso, o material traz uma questão da FGV. A pergunta é sobre concurso aparente de normas, e as alternativas tentam confundir tudo. Mas a resposta correta, a B, resume perfeitamente, certo? Isso. A alternativa B acerta em cheio. Ela faz a distinção mais clara possível. Diz que especialidade é uma relação de gênero e espécie, tipo homicídio e infanticídio. Enquanto a subsidiariedade é uma de continente e conteúdo, onde o crime mais grave engloba o menos grave. É a definição técnica e precisa. Perfeito. Então, esses princípios resolvem os conflitos dentro do nosso sistema. Mas o crime não respeita fronteiras. O que acontece quando o problema vem de fora? Como uma sentença de um juiz de Portugal é tratada aqui no Brasil? Aí a gente entra no campo da eficácia da sentença estrangeira. A regra geral prevista na Constituição é que uma decisão penal de outro país não produz efeitos automaticamente aqui. Precisa de um ok do Brasil. Exato. Para que ela possa, por exemplo, obrigar alguém a reparar um dano ou cumprir uma medida de segurança aqui, ela precisa passar por um filtro. E esse filtro é a homologação pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ.
Mas o STJ não vai rejulgar o caso todo de novo, certo? É mais como uma verificação de compatibilidade. Exatamente. É uma análise formal. O STJ vai verificar se a decisão foi dada por um juiz competente lá fora, se as partes foram citadas, se a decisão é final e definitiva e se ela não ofende a nossa soberania e ordem pública. Não se discute o mérito. Mas o material aponta uma controvérsia aqui sobre essa necessidade da decisão ser final e definitiva, o famoso trânsito em julgado. Sim, é um ponto de debate. Tem uma súmula antiga do STF que exige, mas o Código de Processo Civil mais novo não é tão explícito. Na prática, para concurso, a posição mais segura é a de que ainda é necessário. Certo. O que é realmente fascinante, porém, é a grande exceção a toda essa regra de homologação. Que seria? A reincidência. Para este efeito penal específico, o jogo muda. O nosso Código Penal diz que uma condenação definitiva em outro país, ou seja, transitada em julgado lá fora, já serve para gerar reincidência aqui no Brasil. Nossa! Sem precisar de homologação do STJ. Sem precisar de homologação. Uau, então, para esse fim específico, a condenação estrangeira é automaticamente válida aqui, é um atalho e tanto. É um atalho poderoso. A simples existência daquela condenação definitiva lá fora já é suficiente para agravar a situação de um réu que cometa um novo crime aqui. É um dos raros casos de comunicação direta entre sistemas penais. Muito interessante. O material ainda aborda outros dois pontos que parecem pequenos, mas são cheios de armadilhas. O primeiro é a contagem de prazos. E aqui a diferença é crucial. A gente tem o prazo penal, ou material, e o prazo processual penal. A chave para entender a diferença é perguntar o que cada regra protege. Boa. O prazo penal, como o da prescrição, lida com a liberdade do indivíduo. Por isso, a contagem é feita para beneficiar o réu. Inclui-se o dia do começo na contagem e o prazo não se prorroga mesmo que termine num domingo. O tempo corre mais rápido a favor da liberdade. Perfeito. Já o prazo processual penal, para atos como apresentar um recurso, protege o direito à ampla defesa. Aí a lógica se inverte. Exatamente. Para garantir que a defesa tenha todo o tempo possível, a regra é: exclui-se o dia do começo e, se o vencimento cair num dia não útil, prorroga para o próximo dia útil. Faz toda a diferença? Lembro de um caso no início da carreira em que um prazo terminava num sábado de carnaval. O desespero foi real até um colega mais experiente me lembrar. Calma, é prazo processual. Você tem até quarta-feira de cinzas. Essa diferença salva uma causa. Ótima história. E por fim, o material termina com 3 palavras que a gente vê nos jornais e que muita gente usa como sinônimos: extradição, deportação e expulsão. Ah, sim, mas para o direito são mundos diferentes. Completamente diferentes. Vamos organizar. Pensa na deportação como a mais simples. É uma medida administrativa. O visto de um estrangeiro venceu. Ele está em situação migratória irregular. O Estado, então, determina sua retirada. Ok, é uma questão de status migratório. E a expulsão? Aí, a coisa fica séria. A expulsão é uma sanção, uma punição. O estrangeiro cometeu um crime de certa gravidade aqui no Brasil, foi condenado e, como consequência, o Estado o expulsa. Entendi. É consequência de uma condenação criminal. E a extradição, então, é a que envolve a cooperação entre países. Perfeito. A extradição é quando um país pede ao Brasil para entregar uma pessoa que está aqui para que ela seja julgada ou cumpra a pena lá. É o principal instrumento de cooperação penal internacional. E aí tem aquelas regras da Constituição, né? Isso, regras bem rígidas, brasileiro nato jamais, naturalizado só em casos específicos, e estrangeiro é a regra, com a exceção para crimes políticos ou de opinião. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que a gente vê é que o direito penal não é um caos de regras. Ele tem uma lógica interna para resolver conflitos, priorizando a norma mais específica, ou a mais grave, ou a que representa o objetivo final de uma ação. Exato. E, ao mesmo tempo, ele define de forma muito clara como o Brasil se posiciona no cenário global, estabelecendo quando e como reconhece as decisões de outras nações. E isso levanta uma questão importante.
a distinção sutil, mas poderosa entre a contagem de prazo penal e processual, nos mostra como o tempo no direito não é uma medida absoluta. Uhum. Ele se curva para proteger valores diferentes, ora a liberdade do indivíduo, ora o devido processo legal. Considerando isso, fica a reflexão. Em que outras situações da vida, uma mesma medida de tempo, como um dia ou uma hora, pode ter pesos e consequências tão radicalmente diferentes dependendo do objetivo em questão? Uma ótima reflexão para fechar. E assim a gente encerra mais um Direito Direto. Muito obrigada pela companhia. Não se esqueça de seguir, avaliar com 5 estrelas e compartilhar. E de seguir a gente no Instagram. Até a próxima.